Olá, tudo bem? Bem, vamos começar aqui então nossa aula de análise combinatória, ok? Eu vou nem explicar direito o que é análise combinatória, só com os meus exemplos e as coisas que eu vou ensinar você vai entender o que é, tenho certeza. Ó, imagine o seguinte, João tem 2 camisas e 3 calças. De quantas formas diferentes ele pode se vestir com essas roupas? Bem, né, você pode identificar que ele pode colocar uma camisa, né, por exemplo, a camisa azul, ele tem camisa azul, pode colocar com a calça amarela, com a calça verde ou com a calça branca. Mas ele não tem só uma camisa, ele tem outra camisa, que também pode ser colocada, né, vestida com as mesmas 3 calças. Então, aí a gente chega a um total de 6 opções. Ou seja, João tem 6 configurações, aí 6 looks, né, vamos dizer assim, para ele se vestir, certo? Isso a gente chama de princípio fundamental da contagem. Princípio fundamental da contagem, o que é? É quando você tem opções, quando você tem que escolher. Né? No caso, ele tem 2 camisas, né? Então ele escolhe a camisa e depois ele escolhe a calça. Ó, vamos adiante que você vai entender melhor. Né? Como diz aqui, ó, no final das contas, nada mais é que fazer o número de camisas vezes o número de calças que ele tem. Ou seja, 2, né? 2 camisas vezes 3, que é o número de calça. Dá 6 opções. Ok? Ó, então, o princípio fundamental da contagem, né? Ele nada mais é que escolhas por etapa. Como assim, ó? Por exemplo, eu tenho a etapa 1 e eu vou escolher, né? Então, vamos supor, primeiro eu vou escolher a camisa que eu quero. Né? Ou azul ou a vermelha. Depois, a etapa 2 é outra escolha. É a calça que eu vou vestir. Ok? E a resposta nada mais é que multiplicar o número de camisa vezes o número de calças, que você vai obter a quantidade de possibilidades, de combinações que você vai ter ali para você vestir. Ok? Ó, outro exemplo aqui. Em uma lanchonete é possível montar um combo que vem com um lanche, bebida e uma sobremesa. Sabendo que há 3 opções de lanche, 4 de bebida e 2 opções de sobremesa, quantos combos diferentes são possíveis montar? Bem, vamos lá. Aqui também é um processo de escolha, de decisão, né? De escolher por etapas. Então, a primeira etapa ali eu vou escolher o lanche. No caso, eu tenho 3 opções de lanche. Segunda etapa, segunda escolha, eu vou escolher minha bebida. No caso, eu tenho 4 opções. E por último, na terceira etapa, 2 opções de sobremesa. Né, para saber quantas configurações, né, quantos combos diferentes eu posso montar, basta eu pegar a quantidade de lanche, multiplicar pela quantidade de bebida que eu tenho e multiplicar, então, pela quantidade de sobremesa que eu tenho. Né? No caso aí vai dar 24. Ok? Então, sempre quando você tiver esse exemplo, né, outro exemplo clássico é carro, né, configuração de carro. Ah, você tem um carro, né? Você tem 2 opções de bancos para escolher, você tem 3 opções de cor para escolher, né? Cai nesse mesmo exemplo aí do princípio fundamental da contagem. Ok? Agora vamos para permutação. Permutação já é uma coisa um pouco diferente. Imagine só que você tem aí 3 amigos, ok? E você vai tirar foto desses 3 amigos. A questão é, quantas fotos diferentes eu posso tirar com essas 3 pessoas? Porque pensa comigo, se eu mudar lá o Patrick com o Lula Molusco, já é uma outra foto, certo? E eu posso ficar mudando a posição deles, né? E cada posição vai ser uma foto. Quantas fotos possíveis eu posso tirar? No caso, eu tenho essas combinações aqui, ó. Essas são todas combinações que eu posso fazer, alterando, né, as pessoas ali de lugar, ok? E como que eu faço isso? Bem, pensa assim, ó, eu tenho 3 posições aqui, né? Ó. Essa posição aqui, essa posição aqui e essa posição aqui. Ok? E daí, nessa primeira posição aqui, quantas pessoas possíveis eu posso colocar aqui? Percebam que, né, eles estão todos fora, né? Ó, tem uma posição aqui, outra posição e a outra posição. Eles estão fora da posição. Eu pergunto, quantas pessoas podem, né, quantos personagens podem estar aqui? Bem, eu tenho 3 opções para estar aqui. Aqui pode ser ou o Lula Molusco, ou o Bob Esponja, ou o Patrick.
certo? Então vamos supor lá que foi o Bob Esponja. Ok. E na segunda posição aqui, ó, pode ter 2. Pode ter o Lula Molusco ou o Patrick, ó, 2. Então vamos supor que foi o Patrick. E por último, né, só pode ser um Lula Molusco. Ok? E para fazer a conta, olha lá, é uma multiplicação, 3 vezes 2 vezes 1, que no caso 6. São 6 possibilidades diferentes, ok? Que são, na verdade, ó, quer ver, ó? Essas 6 aqui, ó. Se você contar que tem 6, ok? Então vamos lá. Agora, o mesmo exemplo, né? Só que agora eu tenho 6 pessoas aqui, ó. 6, ok? Então, como que a gente faz? Nessa primeira posição, pode ser quantos? Bem, tem 6 possibilidades aqui, né? Aqui vai ter 5. Por que 5? Porque uma pessoa já vai estar aqui. 4, né? Porque já vou ter 2 pessoas aqui. Aqui 3, aqui 2 e aqui 1. Ok? Para saber a resposta disso aqui, é só multiplicar aqui, ó. Multiplica todos esses números. Você vai chegar aqui, acho que é 720. Existem 720 formas diferentes, né, de eu organizar essas pessoas nessas posições aqui. Isso se chama, então, permutação, ok? Que mais? E daí você consegue observar que, no caso aqui, ó, é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. No outro exemplo fez 3 vezes 2 vezes 1, né? Perceba que foi o número, né, de pessoas e foi multiplicando com seu antecessor até chegar a 1. Isso se chama fatorial, ok? E fatorial a gente representa por essa exclamação aqui. Então, por exemplo, 4 fatorial. 4 fatorial, o que é 4 fatorial? É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, certo? Então, 4 fatorial nada mais é que pegar o 4 e ir multiplicando pelo seu antecessor, né, até chegar no 1. 7 fatorial, 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá chegando no 1. 10 fatorial, mesma coisa, ok? Então, a gente percebe então que para você resolver uma permutação, basta você colocar a quantidade de elementos fatorial, né? Vamos mais um exemplo aqui, ó. De quantas formas diferentes, né, posição, 5 pessoas podem ocupar um carro de 5 lugares? Então, quantos elementos eu tenho? Eu tenho o quê? 5 pessoas. 5 pessoas, né? E 5 posições. 5 pessoas e 5 posições. E 5 posições. Que são os lugares do carro, na verdade. Como que eu resolvo isso aqui? Bem, isso aqui é uma permutação. Se é permutação, eu resolvo da seguinte forma. 5 fatorial, né? Então aqui vai ser 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 120. Forma diferente. É meio louco, né? Você pensar que de um carro, né? Um carro lotado com 5 pessoas, existem 120 formas diferentes de colocar essas pessoas no carro. É bastante, né? Mais um exemplo aqui, ó. Quantos anagramas é possível fazer com a palavra fácil? Anagramas são palavras, entre aspas, né? Utilizando essas letras aqui, ó. Fácil. Então, com essas letras do fácil, né? Quantas palavras, entre aspas, eu posso fazer? Por que entre aspas, né? Palavras, entre aspas, eu tô falando. Porque se eu começar a mudar as letras de posição aqui, ó, né? Vai chegar... eu vou formar palavras que não são palavras, né? Que não tem sentido, por exemplo. Eu poderia pegar o L, colocar por primeiro, o C por segundo, o F por terceiro, o A. 1, 2, 3, 4, quem faltou? O I. Por exemplo, isso aqui é um anagrama, né? Eu peguei as letras da palavra fácil e mudei de posição. Então, quantos anagramas eu posso fazer? Bem, isso aqui é o mesmo exemplo da foto lá que eu dei, se você parar para pensar. Então, é só contar quantas letras tem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Então, também 5 fatorial, que a gente sabe que é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que vai dar também 120 possibilidades. Ok? E aí, ó, falando aí de anagrama, nesse caso aqui, ó, quantos anagramas é possível fazer com a palavra animal? No caso animal, eu tenho 2 As, certo? Então, se eu trocar esse A e colocar aqui e colocar o A aqui, não vai mudar nada, vai continuar sendo a palavra animal. Ok? Então, a gente fala que a gente tem uma permutação com repetição.
né? Repetição do que? De elemento. Eu tenho dois elementos que são iguais. No caso, duas letras que são iguais. Como que eu faço isso? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bem, isso aqui vai ser 6 fatorial, certo? Só que ele vai ser dividido por quanto? Vai ser dividido por 2 fatorial. Então você pega a quantidade de letras que tem, né? Coloca fatorial e divide por 2 fatorial. Ou seja, você divide pela quantidade de letras que se repete. No caso, o A, né? Está se repetindo duas vezes, por isso que você coloca 2 fatorial. Ok? No caso aqui, vamos fazer a conta quanto vai dar. Vai dar 720, né? Porque 6 fatorial, 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1, que vai dar 720. E 2 fatorial é 2 vezes 1, ou seja, isso aqui, certo? Dividindo isso aqui, vai dar 360. Ok? Mais um exemplo aqui então. Quantos anagramas é possível fazer com a palavra arara? Bem, arara, eu tenho o A, ele repete 3 vezes. E o R aqui, ó, ele está repetindo o quê? 2 vezes. Ok? Então como que a gente faz isso? A gente pega, conta a quantidade de letra que tem aqui, né? No caso, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Ok? 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, ó, 5 fatorial. E divide por 3 fatorial. Quem que é esse 3? É o A que está repetindo 3 vezes. Multiplica, né? Vezes, tá? 2 fatorial. Bem, 5 fatorial vai dar 120. Ok? 3 fatorial é 3 vezes 2 que dá 6. E 2 fatorial é 2 fatorial é 2 vezes 1 que dá 2. Ok? Fazendo essa conta aqui vai dar 120 por 12. Ok? Que vai acabar dando 10. Beleza? Agora vamos falar de arranjo. Ok? O arranjo é o mesmo exemplo lá das fotos, porém agora eu tenho 4 pessoas e 2 lugares. Então, ó, vou colocar lá. Quantos personagens, quantas pessoas eu posso estar aqui nessa primeira posição? 4. Vamos supor que foi esse carinha aqui. E aqui, quantas possibilidades eu tenho? Tenho 3, porque sobrou 3 aqui. Vamos supor que foi esse cara. Perceba então que esses dois aqui, ó, sobraram. O Bob Esponja e o Lula sobraram. Certo? Essa é a diferença do arranjo para permutação. Ok? Aí, ó, multiplica os dois e a resposta aqui vai ser 12. Eu tenho 12 possibilidades diferentes, né? Então, aqui, ó, poderia ser o Siri de Queijo e o Patrick, mas poderia ser o Lula Molusco e o Bob Esponja. Esses dois aqui, ó, poderia estar trocado, né? E aí vai. Então, qual que é a diferença da permutação e o arranjo? O arranjo sobra. O arranjo sobra, gente, e a permutação não. A permutação, a quantidade de posições aqui que eu tenho aqui, né, é a mesma que a quantidade de pessoas que eu tenho. Já no arranjo não, no arranjo vai sobrar, ok? Olha lá, né, que vai dar 12. Então, isso faz ser arranjo, o fato de sobrar. Daí, como que a gente escreve isso aí, ó? A gente escreve, ó, no caso eu tenho arranjo, né? Eu tenho aqui, ó, ignora essa seta aqui. Eu tenho arranjo de 4 agrupado 2 a 2. Arranjo de 4 agrupado 2 a 2. 4, quem que é esse 4? É a quantidade de elementos que eu tenho, quantidade de pessoas que eu tenho, ou objetos que eu tenho. No caso, eu tinha 4. E aqui é o que? Quantidade de posições. Você vai agrupar ele de quanto em quanto? 2, certo? E isso aqui acaba sendo o quê? 4 vezes 3. Ok? Então, ó, então aqui, ó, 4 vezes 6, se fosse assim, por exemplo, né? Ó, arranjo de 5 agrupado 3 a 3. Seria 5 vezes 4 vezes 3. Então, ó, você começa no 5 e vai multiplicando ele, certo? E você coloca quantos números aqui, quantas multiplicações? Você vai ter aqui, ó, 3. Como que eu sei que é 3? Por causa desse cara aqui. Ok? E aí vai, se fosse um arranjo de 8 agrupado 4 a 4. Seria 8 vezes 7, certo? Vezes 6, vezes 5. Ó, começa no 8, vai descendo, né? Ó, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Ó, mais um exemplo aqui. Quantas senhas de 4 dígitos é possível fazer
com os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, sabendo que não é permitido repetição de número. Então, ó, eu tenho 4 dígitos, né? Aqui, ó. 4 dígitos aqui. Nessa primeira posição aqui, o primeiro dígito pode ser quantos números? Tem 7 opções, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Como ele falou que não pode repetir, aqui, né, só pode, eu tenho 6 opções, porque um número eu já usei aqui. Aqui 5 e aqui 4. Basta multiplicar eles. E eu vou ter aqui a minha resposta, certo? Multiplicando aqui, ó, a gente sabe que esse cara aqui vai dar 20. A gente sabe que esse cara aqui, ó, dá 42, então vai dar 840. Certo? 840. Só que aí que tá, né? Um arranjo simples, como a gente fez lá, sei lá, um arranjo de 5 agrupado 2 a 2, 5 vezes 4 já era. Mas se fosse um arranjo de 30 agrupado 14, 14, fica um negócio aqui, 30 vezes 29 vezes 28, blá, 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 fica um negócio meio chato de fazer, meio difícil fazer isso aqui na mão, né? Então, existe uma fórmula que facilita isso, que é essa fórmula aqui, ó, né? Essa fórmula aqui, ó, vamos dar um exemplo, se fosse assim, né, o mesmo exemplo ali, ó. Isso aqui, ó, como que ficaria? Ficaria n fatorial, o n é o primeiro aqui é nosso 30, então ficaria 30 fatorial, dividido por a diferença dos dois, ó, n menos p. Aqui, ó, n menos p. Então a diferença 30. Bem, 30 menos 17 é 13. Ok? Vou até colocar... Bem, enfim. Ó, n, quem que é n aqui? N é 30, né? 30 menos 17 fatorial. Por isso que dá o meu 13 aqui. E daí, eu posso, né, fazer essa conta aqui. Posso jogaria essa conta aqui se você tivesse uma calculadora científica e tal. Enfim. Ok? Tem essa fórmula para ajudar a gente. Se você preferir, você pode usar ela. E daí, ó, vamos lá. Aqui eu fiquei de explicar para você como que eu cheguei naquela fórmula, né? Se você pensar bem, ó, se eu tenho A de 5 em 5 agrupado 2 em 2, isso aqui é 5 vezes 4, certo? 5 vezes 4. Eu posso, se eu quiser, multiplicar isso aqui por 3 fatorial e dividir por 3 fatorial. Eu posso fazer isso porque 3 fatorial dividido por 3 fatorial é 1. E 5 vezes 4 vezes 1 é a mesma coisa que 5 vezes 4. Eu não alterei nada. Então, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. O que é 3 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Só que 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Dividido por quem? Por 3 fatorial. Só que 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 é igual a 5 fatorial, certo? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 1 é igual a 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Aí percebe então, ó, o que aconteceu? Ó, esse 5 aqui ficou fatorial dividido pela diferença dos dois fatorial. Ok? Que é a fórmula lá, né? Não é isso aqui a fórmula? N fatorial, N menos P, o que? Fatorial. Então, a fórmula veio disso aqui, beleza? Agora vamos para a combinação. Combinação é no seguinte exemplo aqui. Imagine que eu tenho aqui 4 pessoas e eu quero colocar 2 pessoas nesse quarto aqui, né? Quero ir colocando 2 em 2 pessoas. Quantas possibilidades possíveis, né? Quantas possibilidades possíveis? Quantas formas possíveis eu tenho de colocar 2 pessoas aqui, né? Então vamos lá, vamos comparar arranjo e combinação. Quais são as diferenças entre eles e a semelhança entre eles, ok? Vamos fazer isso com um exemplo. Imagine só que você está numa sala de aula com 10 alunos, e de repente a professora chega e fala o seguinte: ó, eu vou fazer um sorteio aqui na classe, ok? Os 3 sorteados vão ganhar uma caixa de bombom. Então aí eu pergunto para você, a vantagem é o ser o primeiro, o segundo ou o terceiro sorteado? Não, não há vantagem. A vantagem é eu ser sorteado, isso é vantagem.
Mas se eu for o primeiro, o segundo, o terceiro, para mim tanto faz. Sabe por quê? Porque eu vou ganhar uma caixa de bombom, independente da posição em que eu for sorteado. Isso então é a combinação. Combinação é quando a ordem das pessoas ali que foram inclusas não importa. Ou seja, a ordem das pessoas sorteadas, para elas mesmo, não importa, porque todo mundo vai ganhar caixa de bombom, entendeu? Agora, e o arranjo? Bem, o arranjo é diferente. O arranjo seria assim. Imagine a mesma situação, né, com 10 alunos na classe de aula, a professora chega, fala que vai fazer um sorteio e vai sortear 3 alunos. Porém, o primeiro aluno que ela sortear, ela vai dar uma caixa de bombom. O segundo a ser sorteado, ela vai dar uma caneta. E o terceiro a ser sorteado, ela vai dar um abraço. E aí? E nesse caso, há vantagem em ser o primeiro a ser sorteado? Sim, há vantagem, porque se você for o primeiro a ser sorteado, você vai ganhar uma coisa. Se você for o segundo, você vai ganhar outra coisa. E se você for o terceiro, você vai ganhar outra coisa. Ou seja, no arranjo, a ordem das pessoas que foram sorteadas ali importa. Ok? Então, grave isso. Combinação, a ordem não importa. Arranjo, a ordem importa. Tá bom? E existe até um jeito de você lembrar disso, né? Que é assim, você se pergunta, a ordem importa? A ordem importa. Então, se a ordem importa, né? Se você respondeu então é arranjo, né? E se a ordem não importa, é combinação, ok? E qual que é a semelhança entre as duas? Bem, a semelhança entre as duas é que ambas excluem. Ambas há exclusão. Como assim? No caso do sorteio, teve 7 pessoas que ficaram de fora. Não é verdade? Então, no arranjo e na combinação, sempre vai ter alguém que vai ficar de fora ali, né? O que não acontece na permutação. Mas vamos deixar para depois isso aí. Agora quero propor um pequeno questionamento para você. Se liga só. Agora, sabendo a diferença entre arranjo e combinação, eu te pergunto, qual deles dá um número maior de possibilidades? Pense um pouquinho. Isso mesmo, arranjo. Será que você acertou ou não? Arranjo, ok? Então, e tem a fórmula da combinação, né? E como que eu faço para calcular a combinação? Combinação de n elementos agrupado PAP nada mais é que o arranjo de n elementos agrupado PAP dividido por P fatorial. Então, ó, o que eu tenho aqui? Se eu tenho, imagine só, se eu tenho combinação de 5 elementos agrupados 2 a 2, é a mesma coisa que o arranjo de 5 elementos agrupados 2 a 2 dividido por quem? 5 fatorial. Ok? Só que, ó, o que acontece? O arranjo aqui, né, de 5 agrupado 2 a 2, a gente sabe que é 5 vezes 4 dividido por 5 fatorial. Ok? A gente faz essa conta e vai lá dar o resultado. Só que o que acontece, ó? Arranjo de n elementos agrupado PAP, o que é? Não é isso aqui, ó. Ó, isso aqui não é isso aqui, ó. Quer ver? N fatorial, n menos p fatorial, foi o que a gente acabou de ver. Ok? Então, ó, se você no lugar desse cara colocar isso, vai virar isso. Que na verdade é as fórmulas que tá nos livros, ok? Acho que dependendo do livro, do material que você for ver, você nem vai encontrar isso aqui. Então, isso aqui. Então, essa aqui é a fórmula que dá combinação, ok? E se você for parar para pensar, eu até poderia explicar, mas acho que ia ficar um pouco comprido o vídeo, o porquê disso, né? Por que você pega o arranjo e divide por P fatorial, né? E na verdade, se você pensar bem, não é muito difícil, mas o arranjo, né, como dito antes, a ordem importa e a combinação não. Então, quando você divide por aqui P fatorial, nada mais é que você está tirando a permutação, né, dos elementos que entraram na sua conta. Né? Se você pensar assim, ó, por exemplo, ó, tem aqui 3 posições e aqui eu tenho 4 pessoas, né? Então, vou colocando 3 aqui, certo? Então, 3 vai entrar.
Ok? Daí entra aqui essas três. Daí depois que essas três entraram, ainda tem a permutação entre elas. Eu ainda posso ficar mudando elas de lugar, né? E no arranjo isso conta, né? Cada mudança aqui conta. Na combinação não. Combinação é só as pessoas que vão entrar. Então você divide, né? Você tira essa permutação que existe aqui, ok? Mas, enfim, se você quiser saber ao certo, tal, né? Que eu acho interessante, né? É só pensar um pouquinho, você consegue até chegar nessa conclusão. Agora, se você é meio preguiçosão, só quer saber de resolver o exercício, mete na fórmula aqui e é sucesso. Então vamos lá. Quantas comissões de 4 pessoas podem formar escolhendo as de um grupo total de 6? Então eu tenho 6 pessoas e eu quero formar uma comissão de 4. Não me importa, né, quem vai ser votado, se elas for voto ou... Enfim, não importa quem vai ser escolhido por primeiro, por segundo, por 4. Não importa quem vai estar na comissão. Então, não tem ordem, assim. Não importa a ordem, ok? Então, eu faço lá, combinação de 4, agrupado... combinação de 6, agrupado 4 a 4. Ok? E se você pegar e jogar lá na fórmula, né, ó, n fatorial, né, como se fosse um arranjo, ó, 6 fatorial, dividido por 6, ó, 6 menos 4 é 2, certo? 2 fatorial, né, ó, isso aqui, e o p fatorial, 4 fatorial, ok? E daí, fazendo essa conta aqui, você ia descobrir o resultado. Bem, fazendo essa conta, quando vai dar? 6 fatorial, já decorei que é 720, tá? 2 fatorial, 2 vezes 1, que é 2. Vezes 4 fatorial, é 4. Ó, 4 fatorial, 4 vezes 3, vezes 2. Certo? 4 vezes 3, 12. Vezes 2, 24. 24. Ok? E fazendo essa conta aqui, você ia chegar lá na resposta, que vai dar 720 por 48. Que vai dar 15. Ok? É isso aí, espero que você tenha entendido, né, essa noção de análise combinatória. E eu vou fazer um vídeo, né, só resolvendo exercício de análise combinatória, porque só esse vídeo não é suficiente, tá? Então eu vou fazer um outro vídeo resolvendo os exercícios e tal. E espero que você assista ele também, que vai ajudar bastante. Então um beijo e até mais. Tchau, tchau.